muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, hein? O nosso QG, o nosso bunker esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, cultura, entretenimento e tudo mais que nos der na telha. Hoje eu recebo um amigo aqui, que eu tava fazendo as contas ontem, e cara, assim, a gente se conhece teoricamente há 20 ou 19 anos. Ah, é por aí, né? Por aí. Que é uma loucura quando você para pra pensar nisso. Dani, Que aqui estamos nós. Nossa, valeu o convite. Como estamos, Dani? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Bem-vindo. Mano. Muito obrigado, velho. Porque a gente se conheceu, quando eu falo dessa matemática, é porque a gente se conheceu ali, na primeira vez que o NX foi na Chapacoco ali, né? Não vou esquecer né? nunca esse dia, velho. E é louco porque vocês não esquecem mesmo, cara. Vocês Não. sempre falam disso, no documentário de vocês também, vocês porque foi muito citam isso. marcante, né? Era o sonho estar ali, né? 2006 ou 2005? Acho que é 6. 6, né? Acho que é. Eu também acho que é 6. Também acho que é 6. E aí ali foi, ou seja, ali era o primeiro dia que vocês apareciam na MTV. Mas pra isso acontecer, tipo, teve uma... Como que foi esse contato com a MTV? É verdade que foi através do... O Fi, que trabalhava no restaurante da família ali do lado. Que era 1 quilo. 1 por quilo, né? Exatamente. Do lado da MTV. E aí a galera ia direto lá, e aí ele fez, vou deixar aqui no bolso a Deminho, vai, que aparece Deminho. O que era? Uma fita cassete? Não, era eu um não CD, sei né? exatamente qual foi o trampo que ele deixou com eles, se foi a primeira demo, eu acho que foi o primeiro CD independente mesmo. Que da hora. Porque o clipe que entrou no Top 10, que a galera fez a votação em massa, o dia de votação em massa pra entrar, foi apenas um olhar que era desse disco independente, que é o Diálogo. Perfeito. Então acho que ele deixou esse primeiro disco. Vocês consideram esse o primeiro disco do NX? Com certeza, porque foi o disco que a gente fez independente, que o pai do Jim prestou a grana pra gravar. E onde vocês gravaram? A gente gravou no Nimbus. No estúdio na ali. Na Lapa, que tem até hoje. Que um dos donos, eram dois donos, o Angelão e o Sam. E o Ângelo vendeu a parte dele pro Sam pra virar nosso empresário, porque ele acreditou muito na banda. Você tá brincando? Então, tipo, ele era o cara que a gente ficava ensaiando ali, ele apagava a força geral do estúdio e fazia, e aí, se vocês estiverem num show e acontecer isso, o que vocês vão fazer? Que demais, cara. Esse coach, o assim. O George Martin, assim, mano, né? Muito. Tipo, aquele cara... Ele tinha maior visão da parada e a gente gravou lá, e o Sam, que era o outro sócio que fez a produção desse primeiro disco. A gente gravou tudo meio ao vivo ali e tal. Ah, é? E o disco a gente adorou na época, assim, esse diálogo. E você acha que vocês eram... Você acha que você já era foda na bateria? Como que vocês eram nessa época como músicos, Cara, assim? eu acho que pra estrutura que eu tinha e pro equipamento que eu tinha e o quanto de aula que eu tinha, eu acho que eu já tocava pra caralho, assim. Porque hoje eu escuto e falo, mano, como é que eu fazia essas coisas sendo que eu não tinha estudado nada? Era só escutando as bandas que eu gostava e tocando na cadeira em casa, assim. Então, tipo... Pra minha visão, né? Totalmente, hoje em dia, totalmente. Lógico que tem umas molecadas com a idade que tô fazendo 3 vezes mais de coisa que eu fazia naquela época. Mas né? você acha que isso também tem a ver com... A gente tá falando de 2 mundos diferentes, né? 20 anos atrás a gente tá falando, né? Não tinha YouTube, diferentes, não tinha pra né? ficar ali tirando os negócios pra ficar aprendendo, né? Você acha que hoje em dia, tipo, talvez aí a grande mudança de tudo, assim, pra um baterista, por exemplo, na questão do aprendizado... É muito visual. Essa muito. coisa dos tutoriais... Muito. Não tinha, né? Não tinha. Era na revista, mas... Tinha os VHS dos bateras. Os bateras gravavam umas videoaulas. Devia ser muito raro. Isso devia ser muito difícil raro. de conseguir, assim, mas tinha umas lojinhas específicas que você conseguia. Então já tinha um do Barone, Olha, já que tinha legal. uns que aí era o jeito Eram que os você... tutoriais do Eram YouTube. os tutoriais do YouTube. Era da Hoje em dia VHS. no YouTube você bota ali velocidade meio, você tira a virada do cara, em 10 minutos você tirou um negócio impossível. Assim, facilitou muito, lógico, né? Porque você diminui um pouco a velocidade do vídeo, é isso? E aí você consegue... ver com câmera lenta que o cara tá fazendo Genial. exatamente de dar um zoom ali na mão do cara. Você vê, tipo, incrível, né? Ah, tô Incrível, 100%. assim. Imagina, né, isso eu sempre fico imaginando assim, quem seríamos nós se a gente tivesse 13 anos, hoje em dia, com os mesmos desejos que a gente tinha com 13 anos, tocar bateria, de estar na TV, apresentar e tal, com todos os recursos que a gente tem hoje em dia, rede social Sim. e tal. Mas tem uma coisa que é muito louca, que é a gana que a gente tinha por causa de não ter essas coisas. Então você tinha que ter muito mais gana pra conseguir aprendizado, muito mais gana pra conhecer pessoas que tinham aprendizado. Então você tinha que sair de casa mais. Verdade. Então tem um lado que é que você precisava ser mais social, você precisava conhecer mais gente, conversar com mais gente, ir em mais shows, ir em mais lugares. Então isso também trouxe uma coisa
que não tem muito pra essa molecada hoje em dia que Fato. tá trancada ali no YouTube e tendo a carreira solo e tocando sozinho e fazendo as coisas. Então, cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu desafio e tal, mas acho que essa parte de ser obrigado a tirar mais a bunda de casa, isso acho que trouxe qualidades pra gente que são diferentes, não tenha né? dúvida, assim, cara. Eu acho que realmente a coisa funcionava muito mais nesse lugar. Tinha que se mostrar muito mais, tinha que bater na porta mesmo. Tinha que ir lá naqueles lugares, você sabia que as pessoas que você admirava, que poderiam abrir a porta, estavam. Então você se jogava muito mais, assim, Você né? tinha que ter mais culhão É. nesse sentido, né? Agora, e é louco da gente estar falando isso, porque talvez se esses 5 integrantes do NX5, né? Aham. Esses 5 integrantes ali, né? Cada um com seus 13 anos, fazendo suas coisas, com rede social, com YouTube e tal. Talvez. E se? Talvez o NX. Talvez vocês nem tivessem se encontrado, talvez o NX nem tivesse Não tem como acontecido. saber, Não né, tem como. cara? E Mas aí você entra em realmente parafuso também, se Super. quiser fazer esse tipo de. Super. Né? Mas já tinha o Fotolog, por exemplo, ali no comecinho, que já era pra gente um negócio absurdo, né? Porque vocês sempre foram uma banda muito forte nas redes sociais, Muito. na pré-história das redes sociais. Muito. Fotolog, mp3.com, Trama Virtual, todos que era o Trama começo. Virtual. Era Pure Volume, todos os... Era o começo do streaming, o começo de tudo isso, assim. Então, Trama Virtual tinha uma coisa meio. Apresentava umas bandas novas, né? super. Era muito legal isso, né? Quase um Spotify, É, né? faz todo sentido, assim. E tinha uma coisa, uma curadoria. Né? A Trama tinha muito uma curadoria de Tinha, novos da galera da trama artistas. da gravadora também, Perfeito, né? Então já isso, tinha uma parada ali exatamente. acontecendo. E acho que era porque a gente tinha muito molecada mesmo, que era a galera que tinha a nossa idade, né? A gente tava com 14 anos, 15 anos começando a banda. Então uma molecada que tinha essa idade, que tinha começando a ter computador em casa. Então uma galera que tinha tempo também pra fazer isso. Porque aí Total. começou a chamar a atenção, porque a música ficava em primeiro no Trama. Ficava em primeiro no mp3.com. Então, porque A era galera já, opa, quem é, né? e aí isso já ia chamando a atenção de um, de outro e tal. Então as Era coisas mais foram fácil muito... para uma banda independente naquela época conquistar o seu lugar ao sol? Você tinha mais possibilidades, assim? Você acha que hoje em dia tá mais restrito para uma banda independente? É difícil porque hoje em dia, sei lá, quantas músicas novas Spotify tem por dia? Eles falaram esses dias? Acho que 30 mil músicas por dia eles recebem. Novas. Então, tipo, ampliou, ficou mais democrático, todo mundo tem mais espaço, mas é muito mais difícil de você conseguir espaço em algum lugar, né? Então, essa balança, né? Todo mundo pode fazer, todo mundo pode botar pra fora. Verdade. Só que Mas pra parece você... que tem menos espaço, não sei. Porque como é que você vai conseguir abrir a trilha nesse Isso. lugar, sendo que tem tanta coisa Exato. acontecendo também. Você entrar né, lá cara? numa playlist, as 10 mais descobertas da semana, aí você tem os artistas lá, né, que estão sempre ali nas paradas e não sei o que, não sei o que. Como entrar, né, nessa lista? Antigamente, talvez você tivesse mais possibilidade de conseguir chamar essa atenção, assim, não sei se por conta da MTV e tal. Isso é um papo até meio batido também, né, que a gente fica falando muito, né, do... Cara, mas eu tenho voltado super nesse assunto, assim, pra uma coisa que como faz falta, não na nostalgia e por ter vivido aquilo, como faz falta pela cena. Veículos, né? Como o veículo de estar Veículos, né? trazendo coisas diferentes Isso. e de estar movimentando e de estar mostrando coisas novas sem ser o algoritmo do Spotify ali, né? Porque alguém tá te apresentando, alguém que você confia, alguém que você gosta do gosto, tá falando, pô, isso aqui é massa, é porque isso aqui. Então, quais são os canais hoje em dia que as pessoas estão sendo indicadas realmente a ouvir Total. coisas de pessoas que elas gostam? Tipo Então- assim, se a gente puxar ali na época, a gente tinha MTV, tinha revistas, né? Tinha a revista Bis, A né? Zero. A Zero. Tinha várias. Tinha outro, o Multishow também se dedicava bastante à música também, não só no lugar do pop, mas em vários outros lugares. O Multishow dava bastante espaço também naquela época. Tinha outros canais. Hoje em dia, quando você para pra pensar no canal, me vem ali Spotify, um YouTube da vida ali. Hoje em dia, um canal bom pra você descobrir música boa, o Felipe Vassão, hoje em dia, Um baita. faz um pouco esse papel realmente, né? Sim, Como é canal. É isso, porque né? individualizou ali, né? O rolê foi pro canal do cara, foi pro Instagram do cara. Então, Tenho mais disco que amigos lá também. são canais interessantes. E aí você vai descobrindo quem são as pessoas legais pra indicar, senão você fica preso No mesmo- só na sua bolha ali, né? É difícil furar a bolha, né? E Difícil. você conseguir... E o algoritmo não é muito... A MTV tinha aquela coisa de querer te apresentar novidade mesmo e te mostrar, te dizer, isso aqui é legal pra caramba, ouve.
O algoritmo do Spotify, ele é mais... Ele é menos Ele underground, joga meio ali assim, no né? mesmo time É, e tal. E isso. aí você fica sempre preso nas coisas. Ele É dá uma difícil. ignorada. Não. Não é pra mim ainda. Porque é isso, porque aumentou o número de tudo também. Então, O Hangar 110, né? era um baita lugar pra você ir, mesmo se você não conhecesse banda, só pra você encontrar gente legal que tava movimentando a cena e pra assistir shows de bandas que estavam fazendo coisas diferentes, assim, Qual a né? importância do Hangar 110 pra você, assim? Tipo, você foi... Absurda. Você esteve... Era o nosso, naquela época, era o nosso Allianz, o que é hoje, sabe? Então, porque a Perfeito. gente via as bandas tocando lá, e aí tinha um lance do esquema 110, que era para as bandas começarem, e se você ganhasse o esquema 110, você podia abrir um dia, uma noite de verdade. Que legal, Então olha isso tinha que legal. passos para acontecer para você chegar lá, e a gente passou por quase todos esses passos, assim, de abrir os shows, de ser a segunda banda, de ser a terceira banda, de ser a quarta banda, até realmente fechar um dia o Você lugar foi lá. muito no Hangar 110. Muito, era a nossa meca, era o lugar, tipo, que a gente ficava almejando muito tá ali, tocando naquele lugar e fechando uma noite ali. E aí, a primeira noite que a gente fechou, que a gente ganhou, acho que foi, sei lá, R$600, a gente foi direto pra casa do pai do Di, devolver a grana que ele pagou o primeiro disco do NX, assim. Eu não vou esquecer nunca aquele bolão ali, 600 conto, falando, mano, Oh, que aqui, foda. ele emprestou acho que 550 pra gente gravar o disco na época. Gênio. Fica com 50 mais. E aí essa sensação, Claro. cara, de fazer, pô, olha que massa. Essa retribuição de você poder... voltar, assim, né? Então, a partir dali as coisas começaram a mudar muito pra gente, no sentido de, tipo, que foda, é possível, né? Aham. Então, tipo, E quem que lá no hangar você chegou a assistir, olhar e falar, cara, o que? Um CPM? vi CPM, vi Dance of Days, vi Holy Tree, que é uma banda que eu amava, independente. Vi bandas gringas que eu amava também, E as bandas gringas vinham Shelter também, e né? várias outras coisas. Você vê, E tinha um estúdio SP essa época também, lembra? muito massa. Tinha muita coisa novidade lá também. Mas tá voltando uma cena agora Tá, né? também. Tem umas casas de show abrindo, tem umas coisas legais acontecendo. Precisa também, né? Ah, é bom, Assim, cara. a gente também gosta de ir nesse... Agora tá rolando uma moda do listening bar, né? Que são os bares de, sei lá, ouvir um sonzinho e Que é tal. uma delícia, né? Lá na cidade, Sensacional. né? É, a gente precisa disso aqui, pô. A gente precisa. Agora, se eu te pergunto, quem era o NX ali, né? O NX num camarim do Hangar 110 em 2005, ali, pronto pra entrar num Rapaz, show. tem certeza que você quer saber disso? E quem era o NX um ano atrás no camarim do Allianz, pronto pra entrar do Allianz? O que você sente ali? Você sente muita mudança? Você sente que vocês mudaram, se tornaram pessoas completamente diferentes? Ou você conseguiu enxergar um pouco de Hangar 110 no camarim do Allianz Parque, assim? Cara, eu acho que a essência é a mesma, porque acho que foi exatamente isso que levou a gente a atravessar esse período todo e conseguir chegar num Allianz, por exemplo. A gente manteve uma essência de diversão, assim, que é uma parada que pra gente, lógico que tem altos e baixos, como qualquer outra Convivência, grupo, banda, assim, estrada, muitas mas horas. a gente manteve uma coisa dentro da gente, é que isso aqui só vai sobreviver, só vai dar certo se primeiro a gente continuar amigo de verdade. Pra gente a amizade era uma coisa Vocês muito são, né? importante, Vocês muito, são, né, de verdade. cara? São assim. muitos anos como amigos, né? E isso, pra gente estar no palco, é além da coisa ser a coisa mais prazerosa da vida, era o nosso sustento. Então, é muito respeito que a gente tinha, é muita dedicação. Então, eu acho que a essência nesses dois lugares é a mesma, da diversão e da amizade e de tipo, puta que pariu onde a gente chegou. Isso rolou muito no dia lá? Ah, absurdo, muito. Foi choro atrás de choro, assim, porque a gente não tinha como, né, cara? E pra mim foi muito louco, porque só eu fiquei de integrante original e a banda começou, sei lá, a 5 quarteirões do Allianz. Então, quando eu pisei ali o primeiro dia, fiquei lembrando que a 5 quarteirões dali foi onde eu fui chamado pra começar um negócio em 2001. Vocês sempre Foi foram muito- meio perdizes? Sim, Garotos da Pompeia. ali, Isso, cara. o prédio lá do Di, lá, aquele que tinha vários blocos. Ali Como é era que Casa Verde. Casa Verde ali também, Porto né? Mas Seguro ali é foi isso, também Condomínio Porto Seguro. Ali também foi um baita ninho de bandas e de criatividade, assim, muita coisa Não, e ali era uma aconteceu. coisa, o condomínio Porto Seguro era uma coisa que também eu estudava no Colégio Batista. Vira e mexe a gente ia parar lá. Assim, seja porque tinha uma festa, seja porque conhecia alguém e tal. Uma coisa engraçada, esse condomínio, ele fez parte de muitos... E aí ainda tem isso também. O NX saiu dali também. Tipo, isso tinha Sim, também o Lei e o Di eram dali. essa lenda, assim, O Lei e o sabe? Di eram dali. Os dois eram de Quando lá. a gente foi chamar o Di pra entrar na banda, a gente fez a reunião lá no Porto.
Aconteceu muita coisa ali também. E Era é muito isso, né? prédio, muita É, casa ali, e aí, né? de repente, vocês estavam na maior casa de show hoje em dia, né? Não é nenhuma casa, um estádio mesmo do Brasil, mas que é realmente muito pertencente a essa região. Realmente tem. Cara, isso é muito maluco. Foi muito, pra mim, particularmente, foi muito maluco, assim, de ter esse. Conseguir ver esse lapso do tempo e lembrar do primeiro ensaio e tá ali naquele camarim. Não é também. Não é à toa, assim, né? Não, lógico, a gente sabe de tudo, É, de todo o todo mundo. trabalho, assim, mas, sabe, aquela. Coisa meio divina, assim, de que. Aqui, ó. Então, ó aqui, ó, onde vocês vão fazer o show aqui, ó. Eu só consegui agradecer. Até hoje, assim, eu penso naquele dia, eu só consigo agradecer, assim, sabe? Porque eu me emocionei muito nesse dia. Eu chorei muito. Por várias coisas. Por também me lembrar da época e por ver vocês, assim, fiquei muito feliz, né? Por ver vocês ali fazendo um show de proporções épicas, cara. É tipo A gente assim. nunca sonhou com isso, cara. A gente não sonhava com isso. Quando começou a turnê, não era uma realidade dos 5 da banda. Foi de fora que veio a ideia e a gente fez. Não, acho que não vai dar certo. Vamos ver. Depois a gente pensa sobre isso aí. E aí, que você. Tipo assim, tá, então vamos abrir aqui a venda. Foi mais ou menos nesse A lugar? gente tinha 6 meses. Desde que a gente abriu a data até o show, a gente tinha 6 meses. E a gente fez, vamos ver o que acontece. Quando chegar no meio do caminho, se tiver ruim, a gente transforma num festival. A gente traz as bandas gringas que a gente gosta. Perfeito. Bosta, sei lá, o My Chemical Que Romance. a ideia é ótima, não desistam dessa ideia. Que é. E o Wannabe, na verdade, virou, acho que por causa dessa ideia. Porque a gente Animal, tentou inclusive. com a 30E ali e fez, então, tem um festival aqui que a gente tem uma ideia de fazer demais, e tal. demais. E virou esse festival emo, que é do caralho, que a gente tocou também no Wannabe. Vai ter agora uma nova Vai edição, ter o Wannabe né? de novo, Aham. que é uma puta ideia legal. Muito. E aí a gente ficou nessa, então vamos sentir. Qualquer coisa a gente chama bandas pra ajudar nós. E aí o negócio esgotou em, acho que menos de 2 horas, a primeira data, assim. Sério. Deu 1h30, sei lá, algo assim. E aí, esse dia, como é que rolou, assim, vocês... A gente tem tava um- junto, a gente tava vocês no tavam ensaio, o dia que abriu a venda. E aí a gente tava no meio do ensaio, a galera bateu no vidro, fez. Você tá brincando. Esgotou. E vocês? Eu tô arrepiado. Ah, e aí a gente ficou maluco, né? Você acha que a gente conseguiu ensaiar esse dia? A gente ficou maluco. Porque tipo, esse mano, esgotou, a gente tá falando o quê? 30 mil pessoas? 42 mil na primeira data, acho que 42 mil na segunda. Foi isso. E, tipo... Teve época que a gente penava um mês pra vender um Via Funchal, sei lá. Que já era do caralho também, É, né? isso Mas, perfeito, tipo, mas também tem uma coisa aí que é essa coisa do espaço, o tempo e o espaço das coisas, porque o NX esteve aí o tempo todo. Tiveram vários shows do NX por muitos anos e nunca teve essa comoção. Não, essa Nunca foi, magnitude, não posso não. perder. Aí, quando se para e se cria ali, né? Cria-se um distanciamento. A demanda reprimida é importante, mas teve uma coisa que foi muito louca, que durante a turnê o Di perguntava quem é a primeira vez aqui. 70% a 80% do público levantava a mão. Perfeito. E a gente ficava assim, peraí, onde vocês estavam esse tempo todo? Aí a galera fez, mano, a gente tinha 9 anos. A gente tinha Total. 10 anos, a gente não tinha como ir no show quando eles estouraram. Agora a gente consegue comprar nosso ingresso, agora a gente trabalha, a gente tem carro. Agora a gente tá aqui, então, mano, vocês precisam continuar, na verdade, porque tudo que a gente não foi naquela época, Perfeito. a gente quer ir agora. E aí você acha que vocês juntaram gerações aí nesse show agora? Porque, sim, né? super. A nossa geração Sim. que curtiu. Muita gente também, eu acho que conseguiu solucionar a sua relação com o NX. Exatamente. Assim, e dizer, tá, eu gosto desses caras pra caralho, eu ouvi esses caras na minha adolescência inteira, eu vou no show, eles são Tá, demais, beleza. né? Eu não preciso ter mais vergonha. Já cresci, pago minhas contas, foda-se. Porque na época... Tinha muita vergonha. Que nem eu voltei a ouvir Bon Jovi esses dias. Perfeito, já bem solucionado, Bem solucionado e fiz, porra, é bom pra caralho. Esse disco é foda, não sei o que lá. Muito E porque bom. a gente cresce e fala, mano, foda-se. Aprende também a valorizar as coisas. Mas é de porque outra assim, eu maneira. entendo muita gente que não gostava, porque eu, se fosse fora da banda e visse Também. o NX estourando, eu acho que eu não ia gostar. Porque tinha uma coisa que era um pouco apelativa da gravadora, que era pegar muito a nossa imagem, que eram 5 caras bonitinhos. Quase uma flertava com a boy Flertava band. com a boy band, em que eram alguns caras, momentos, 5 né? caras bonitos ali, que aí isso pegava muito, né? Fato. Eu entendo. E tô lendo o livro do Led Zeppelin hoje em dia, que fala sobre isso. Quando eles estouraram, eles tiveram a mesma parada, assim, sem querer comparar NX com Led Zeppelin, pelo amor Guardando de as Deus. mas também tiveram esse Eles lugar. tiveram esse lugar, porque o Robert Plant era um puta de um gato. Perfeito.
Perfeito. E ali O Sex Pistols também foi formado também pela imagem também. através da Então imagem, total. teve bandas que tiveram essa parada de tipo, opa, peraí, carinhas bonitinhos fazendo rock and roll. É que a gente não tava lá nos anos 70, quando apareceu o Led Zeppelin. É. Porque devia ter uns caras falando, esse patricinho O cara com aí, essa tá calça bom. apertada, camisa aberta. Você quer fazer rock Cabelo, and roll, tocando blues? Vai se fuder. Aí 40 anos depois você fala, Led Zeppelin, sim, né? Exatamente, guardadas as devidas proporções, sem querer comparar. Perfeito, boa. Mas assim, eu entendo que teve isso, porque era realmente muita. A gente saía toda em capa de capricho, saía em Justo. toda teen, saía não sei o que lá. E aí, pra uma banda de A rock. própria MTV também. É difícil, assim. E aí você passava na frente de um show, você não queria ser associado com aquela gritaria. Você fala, mano, isso aqui me distancia, eu não quero Perfeito. estar nesse lugar. Perfeito. Eu não tenho nada a ver com esses fãs, eu não me identifico. Posso até gostar do disco, mas E porque as pessoas estavam. Aí que tá. Todo mundo tava ouvindo. Todo mundo tava. E o som. Uma coisa é a imagem, outra coisa era o som, né? O som de vocês nunca foi um som dos 5 menininhos. Não era. Sempre foi um som muito. ainda mais ao legal. vivo. Ao vivo Perfeito, sempre teve sempre uma tocaram parada, com assim. pegada, Porque os verdade. primeiros discos a gente não teve muito controle sobre produção e mixagem. Era aquela coisa, putz, a gravadora manda, o produtor, vamos jogar o jogo, vamos ver isso aqui lá. E com o tempo a gente começou a chegar Amadurecer, lugar né? mais que a gente queria. Mas desde o começo a galera via ao vivo e fazia, porra, ao vivo, que é isso aí, velho? Tem uma parada muito forte, tem uma energia muito forte. E aí toda essa galera colou no show e cantou a plenos pulmões. E o né? que eu mais ouvi foi, velho, eu chorei tanto, e as pessoas em volta choraram tanto, e então, tipo, foi Foi uma lindo, hein, lagrimação maluca ali, assim, foi maravilhoso, assim, foi a realização de um sonho absurdo. Quando você olhava ali aquilo. Porque tava tudo muito bonito, né? Toda a direção do show. Tudo tava foi. muito gringo. Foi a turnê dos nossos sonhos, assim, a gente conseguiu fazer exatamente o que a gente queria, sabe? Então, tipo, a gente sentou com a galera da 30E, que é os parceiros ali, que sentou com o nosso empresário, e a galera fez, tá, o que vocês querem? Fez, eba, vamos lá então. Aí vocês começaram a lembrar todos aqueles shows que vocês gostavam de referência, né? Exato, que todo músico cara, tem muito isso, com a iluminação perfeita. Então, reuniões e reuniões só pra bater iluminação, reuniões só pra bater o vídeo, reuniões só pra bater cenário. Assim, pra chegar nesse lugar é um trabalho gigantesco, né? Mas muito prazeroso, assim, né? Muito. Sabendo que aquilo vai ser o show de vocês, assim. Eu imagino que essa parte aí dos artistas musicais, ela deve ser muito gostosa. Trabalhosa. Mas gostosa. Preparar tudo isso, você assim. tá ali cozinhando aquele caldeirão de coisas e você poder ter uma estrutura pra isso, de você poder ter as ideias e jogar pra alguém e o cara fala assim, beleza, deixa comigo. Essa parte é o mais legal, porque ideia boa, né, você junta Claro. uma galera, vai Agora, ter. realizar Custa. custa. E custa, e ter essa estrutura, e ter esse background, e ter falando, não, vai vender ingresso, tá tudo bem, podemos investir. Ou seja, Né, tipo- a possibilidade de vocês poderem fazer um show com verba, ela vem da venda dos ingressos? Com certeza. A não ser que você seja um puta de um herdeiro, que você fala, vou Perfeito. fazer o que eu quiser e não tô nem aí se vai vender ingresso ou não. Mas se você é um artista É de tipo- casas lotadas, você começa a poder, então, pirar no teu A show. realizar é um isso? sonho de fazer coisas que você sonhou. Ou não também, né? Você vê o show do Pearl Jam no estádio, é um bandeirão preto escrito Pearl Jam e acabou. E não deixa de ser uma das maiores bandas de rock do mundo, Justíssimo. né? Assim, então depende muito de onde você quer chegar, quais são as suas referências e qual, né? Perfeito, Então, claro. tipo, E aí, quando acabaram esses 2 dias, como é que vocês fazem? Como é que vocês Nossa, sobrevivem? como é que lida, né, É. com isso? Pra onde, né? What now? Né? Pra onde você vai depois disso, assim? Então, tipo, eu... E ainda vocês sabiam que não ia ter uma sequência de... Não, daqui um mês a gente tá de novo lá. Não. É isso. Isso também é muito diferente também. Muito. Dá uma crise existencial, porque você, um momento ali, você tá em cima daquele palco com... Uma coisa que eu sempre gostei de show, que pra mim sempre foi muito interessante, acabava o show, a gente ia pro camarim fazer as coisas que tinha que fazer, atender a imprensa e os fãs, não sei o que lá, e eu gostava de, quando eu tava indo embora, eu gostava de voltar pelo palco pra ver a casa vazia. Puta, irado. Porque, Pra você... não sei se era baixar a bola, aquilo de alguma forma me trazia de volta pra realidade. Muito interessante. Eu conseguia sair dali com o pé no chão, fazendo, tá, beleza. Eu falava com a galera que tava desmontando a treliça, os carregadores, Irado. obrigado, boa noite. Olhava pra aquele palco vazio e falava assim, acabou. A vida real é aqui. Acabou, assim, né? aquilo acabou, foi um momento. Mas isso é uma boa pra jogador de futebol e ator de teatro, assim, né? De Aham. casa.
Porque são 3 profissões ali que Demandam a troca ali, né? De você você tem tá. milhares de pessoas dizendo que você é, né? E de repente Vai subindo a tua bola, subindo teu pedestal, você vai ficando num lugar ali que você também, você sabe a realidade, mas você precisa se permitir um pouquinho também aquele pedestal pra tem você que viver intensamente vestir aquilo, aquilo pra você subir no palco com aquele poder, E, né, e cara? isso é uma Tipo, oportunidade para poucas pessoas também, de você ter isso. Isso também te alimenta, né? Se alimentar de Mas energia como voltar também. pra casa depois disso e saber que no dia seguinte você precisa tirar o lixo, você precisa lavar uma roupa e você precisa ir e aceitar isso, levar isso numa boa e fazer, cara, isso tá tudo bem. Furadas, assim. Fazer isso, né? Isso, que eu acho que é isso que é o legal, assim. Né? Quando o cara consegue viver essas duas realidades e ele vive bem nas duas. Eu ele acho da hora que, nas que duas. por mais que você tenha estrutura e grana pra ter cozinheira, pra ter faxineira, pra ter babá, tem coisas que você tem que fazer pra ter esse pé no chão. Eu acho importantíssimo isso. Porque te alimentam também ali como ser humano, assim, como homem e tal. A coisa de você se sentir útil também. Se sentir útil e de ter o lance do pé no chão mesmo, né? De saber que são coisas que são complementares, eu acho, assim. O céu e o inferno, eles têm que jogar junto. Vocês, entre vocês, assim, já tiveram esses papos mais existenciais, assim, com a banda? Ah, assim? direto. Bastante, né? Super, né? Nos camarins, nos ônibus, nos aviões e tudo. Era muito tempo livre junto, né? Então, a gente ia desde as bobeiras até os papos super profundos, porque são grandes amigos vivendo um sonho junto, né? Então é legal essa terapia em grupo ali, né? Claro. Então, é importante. Não, eu já cruzei muito vocês em aeroporto e tal. Eu sempre via, mano, vocês morto ali, sentado, às vezes no chão de aeroporto. A gente tal, falava, nas como é que a malas. Ivete fala? Ó, se me trombar no aeroporto, pode vir falar comigo? Pode vir falar comigo, cara. Caramba, entendeu? Eu tô destruído Por isso aqui. que Ela tem o avião dela, você acha que ela ficava no saguão ali do aeroporto? O Chorão e os Marcelo Camelo brigaram no aeroporto por quê? Porque eles não aguentavam mais, cara. Ivete, eu te amo, tô brincando. Marcelo Camelo e Não, mas é complicado, isso, né, cara? Porque, tipo, mano, você não tem cabeça pra aquilo aquela hora. Você fala, mano, eu te amo, obrigado, mas eu tô destruído, eu quero descansar, quero me deixar em paz, pelo menos. É muito fácil, você tá lá no aeroporto, de repente tá a banda inteira lá, você fala, não vou chegou perder minha essa. hora, é agora. Pô, é foda. Mas assim, eu falo isso, né, do surtar ou não surtar da cabeça e tal, que a gente viu muita gente também, né, cara? É fácil se perder. A gente viu, né? É fácil. A gente viu e a gente sente saudade também de muita gente também. Sim, pois é. Né? Aí eu enfim, não quero nem citar nomes e tal, mas a própria banda, né, da Pitty também teve um integrante. Sim. Que eu conheci muito também, porque eu não conheci ele, cara. Você não chegou a conhecer o Peu. Mas a 9.000 Anjos, né? Eu viajei com eles pra LA. É mesmo? Então eu fiquei muito com o Júnior ali, mas com o Champ e o Peu, porque eram os dois, né, mano? Caraca, velho, que triste fim, mano. Muito, assim, muito, muito. Quando você vê as fotos, quando você olha as fotos e tal. E mano, e olha, vou te falar que em vários momentos, assim, onde a gente também, né? A gente também tem os nossos baixões. Sim. Eu pensei nessas pessoas, assim, eu pensei no tipo assim, caraca, né, mano, como que, aonde vai, né, aonde foi a cabeça ali? Sim. Não quero me permitir, assim, sabe, esses lugares, porque a gente tá sempre no, isso é foda, aí daqui a pouco você não, né, e a gente tem que entender, acima de tudo, que eu sou foda, e foda-se se você vai me achar ou não, eu sei muito bem. Independente de qualquer coisa, independente se eu tô lutando estádio, se eu não tô. Exato. Tem uma coisa estão babando meu ovo se não estão. Você tem que ter esse seu lugar, né? Que você se garante, que você se completa. Isso. Diferente um dos problemas, eu acho, que de ser artista é porque você acaba colocando a sua completude, né, no olhar do outro. E você sempre fica muito baseando no que o outro tá achando pra você se sentir completo. E isso é um perigo, assim. Porque, assim, lógico que você quer que a sua música bombe, que o seu show lote, que as pessoas venham tirar foto. Mas você colocar... você tem que, sei lá, acho que... Você colocar isso como um parâmetro? De se você é bom mesmo ou não? Eu acho que, sei lá, você tinha que pelo menos saber entrar em casa e que saber que dali pra dentro não existe isso, assim. Isso. Ali é o teu casulo. Perfeito. E o resto disso não importa, porque senão as coisas começam a se confundir muito e você começa a colocar a sua autoestima no lugar do se o outro te aprova ou não, né, E a gente cara? vem pra rede social hoje em dia, né? Que é 100%. Né? Ou seja, eles acabaram conseguindo gamificar, né, ou algoritmizar isso que a gente tá falando. Sim. A aprovação do outro hoje em dia, ela é literalmente
visual, ela é um like. Ela tá Ela é o ali, coraçãozinho, né? tipo, E tem muita exata- gente hoje em dia que se não ganha ali, que se não, né? você não vem essa dopamina, você Começa a ficar mal. você afunda. Então é um perigo, assim, né, cara? Eu tô fazendo um período sabático na minha vida agora, de trabalhos e de várias coisas. Um dos motivos é esse, assim, porque eu Dá quero, uma- quero me descobrir fora dessa dopamina em todos os sentidos, sabe? Tanto a dopamina artística quanto a dopamina digital, assim, pra olhar pra mim mesmo e fazer assim, eu preciso me garantir, eu preciso saber que eu tô bem e que eu sou e que tá tudo bem, indiferente de qualquer coisa. tipo assim, o né? que eu vou criar? Que seria uma criação minha sem estar olhando pra essas coisas, assim, né? Ou seja, Que sai de verdade sem essa cobrança do que os outros vão achar, né? você não acha que a assim. nossa criação hoje em dia também ela tá ficando um pouco poluída por esse excesso de. Sabe, eu sinto que antigamente eu criava com mais liberdade, velho. Eu Sim. criava com mais visceralidade, Sim, assim. com certeza. Lógico, agora você vai sempre basear. Mas peraí, deixa eu ver quantos refrões agora as músicas pop têm. Quanto tempo de música tem? Qual a foto que a pessoa faz? Total. Qual é o styling que a pessoa Isso, usa? qual é Eu o falo, mano, filtro? peraí, mas quem é você, velho? É tipo que nem o Justin Timberlake quando ele soltou aquela música que bombou de 8 minutos que ele fez, mano. Eu ouvia Led Zeppelin quando eu era criança. As músicas tinham esse tempo e eu não tô nem aí se a música hoje E pede rolou. 2 minutos de rádio. Então, se a gente fica sempre se baseando, primeiro que a gente nunca vai sair da caixinha e Perfeito. fazer coisas revolucionárias, porque você sempre vai ficar seguindo o que já existe, e que você também não vai descobrir o que você quer de verdade, né? Quem é você de Quem verdade. é você de verdade? Então, tipo, E aí você fica pensando, às vezes, assim, quantos aí não poderiam estar criando. Sabe, quando parece que você limita um dá pouco. uma régua ali, É né? isso. Fica na caixinha. As pessoas não estão atingindo o seu potencial máximo de criação. Eu acho que não querem também, porque dá Justo. trabalho. Perfeito. E a partir do momento que você chega, às vezes, nesse lugar que você faz, tá, sei lá, esse aqui é o quadro da minha vida. Uhum. E vou botar ali na galeria e aí ninguém quer comprar. Você vai ser o outsider. E aí como é Ninguém que quer muito ser o outsider hoje em dia, né? mas aí se ninguém quer comprar, mas é o quadro da sua vida quando você fez, então você deve ficar meio, Tipo, tô o quadro da minha vida. será? Mas eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Perfeito. Então, como é que você coloca isso na balança, né? Tipo, então eu acho que assim, eu acho que dá pra achar um equilíbrio, Concordo. né? Eu Concordo, acho que Concordo. mas é porque é difícil, porque hoje em dia a gente nasceu, não tinha isso tudo. Essa dopamina ela foi jogada pra gente e a gente já tava no meio da adolescência, né? Isso. Alguém que tá entrando numa pré-adolescência hoje em dia já tem essa cobrança desde cedo. Eu não sei até que ponto você vai conseguir tirar essa cobrança, né, externa dentro da sua criatividade. Eu não sei se é possível também. Você vai observar isso muito de perto, né? Sim, super. Porque quantos anos tem? Uma data com 8. 8 anos? É. Pô, já é uma Já tá pequena quase... grande ela tá mulher. num limbo de infância e pré-adolescência. Passando ali, né, pra Então adolescência. você percebe né? que tem horas que ela tá super lúdica, querendo super brincar, e tem horas que ela já, peraí, já muda o olhar, muda a postura, mais menininha, então, tipo... Mas a gente vai segurar a rede social e o celular, assim, o máximo que der, sei lá, 16, 18 anos, assim, porque a gente sabe que realmente é super maléfico pra cidade, assim, né? E como explicar, Então, né? A gente fica meio... Como que eu trago essa... eu né, falo essa real. Fala real Eu falo mesmo. super real. O caso da menininha que teve esses dias lá, com 8 anos, do desodorante e tal. Falei, expliquei pra Madonna o que aconteceu. Perfeito. Acho que ela não posso. A gente não posso fica sabendo, né? não podemos aterrorizar no nível de Claro. também dela ter pesadelos, mas saber a realidade do que Claro. acontece e tal. Porque assim, eu falo, Madá, pra mim me faz mal a rede social. Só pra você entender. Boa. Eu fico ansioso. E eu tenho 39 anos. E eu faço terapia há tanto tempo. E pra mim me faz mal, fico me sentindo cobrado, fico me comparando com os outros. Então você imagina pra você que tá em formação, pro seu cérebro e tudo. Então, e muito é o exemplo, né? Também, se eu ficar em casa o dia inteiro no celular, com certeza. ela Fato. também, na primeira oportunidade que tiver, primeira grana Fato. que ganhar, sei lá, vai fazer o mesmo, né? Será Então, que isso pode vir a ser, tipo assim, né, demodê daqui a uns anos, assim? Será que a gente consegue dar uma, sabe, transformar tudo isso numa coisa brega, sabe? Como a Fernanda Young dizia, essa gente brega, esses Instagram, esses negócios, essa coisa brega. Cara. Porque tem uma coisa que agora a molecada gosta de não ter foto, né? Tem o perfil do Instagram, Tá. mas é 0 fotos. tá. Tipo, e se posta alguma, posta, depois já logo apaga. O negócio mesmo é os stories. Sabe, já tem uma coisa meio assim, ai, Meio eu quero ser blasé, cool, assim, tá. exato.
Cara, eu acho que vai. Ia É que ser tudo louco, muito né? Ia novo, ser né, bom, velho. cara? Tudo precisa regular ainda e tudo. Sim. Eu fico lembrando da história quando saiu o cinto de segurança, que era uma coisa que não era obrigatório e as pessoas continuavam morrendo e tiveram que Isso. colocar leis e multas pras E o cigarro, né? pessoas. Então acho que é a mesma O coisa, é só cigarro que todo regularizar mundo tudo. fumava. No avião, fumava na porra toda. E aí, quando Então, fizeram a lei, todo mundo falou: imagina, você acha que vão conseguir te fazer pararem e hoje em dia a gente lembra que fumava aqui, nos lugares fechados, e era e acham um ridículo. absurdo? É, e era, né? Então é E era, isso, assim, né? Eu e acho era. que só o tempo, né? Conscientização, conversa e abrir sobre Black isso, Mirror, né? né? O Black Mirror deixa a gente meio. Essas realidades ali, né? Mas a partir do momento que a gente assume que a gente é grande e pra gente faz mal também, Sim, né? sim, Tipo, que a gente total. tem que lidar com um monte de Total. coisa, então acho que isso é um. Tá um pouco na nossa mão também dizer também pra essa geração que tá vindo, assim, falar: olha, eu vivi sem uma época, aí entrou essa parada e todo mundo. Mas a gente percebe que tem uma diferença ali na cabeça da galera como um todo, pré-rede social e pós-rede social. Deu uma mexida na população como um todo, assim, eu acredito, Sim, né? sim. Enfim, para vários lados, assim, lado de coisas políticas e tal, lado de xingamento, de galera que fica xingando e tal. Mas uma coisa que a gente ainda não falou, porque quando a gente fez a última entrevista, isso ainda não era tão quente como é agora, é a inteligência artificial, né? Sim. Tipo, e aí, levando pro lado da música, assim. Como que você tem. Como que você enxerga? Você tem estudado inteligência artificial pra música? Não Você tem aderi, curioseado, não aderiu? não aderi. Eu acho Mas que isso eu. é um statement teu, assim? Não, eu Não. só. Confesso que tive um pouco de preguiça de chegar nesses lugares. Eu tive amigos que pegaram, me mostraram como é que funciona, vi todos os Aham. programas, o que, que faz o quê. Eu tipo, minha música, minha filha fez uma melodia, e aí eu botei ali, ele fez uma música. E tá, é divertido, é bonito, é Isso. legal. Tipo uma Mas coisa não meio sai. caseira pra você brincar com os amigos e. Bem brincadeira. Assim, a inteligência artificial que eu acho interessante, que eu já tô usando, que é aquela dos stems, que você bota uma música lá e eu quero que tire a bateria pra eu tocar uma bateria em cima, ou pra Legal. fazer uma produção, ou pra fazer um sampler, e não sei o que lá, acho interessante. Tem umas coisas que estão chegando nos programas hoje, eu uso o Logic pra produzir, e ele sempre teve um drummer, por exemplo, que era já uma inteligência artificial, só que era meio aleatório. Você botava lá sei lá, uma música que você fez no piano, e Aham. botava o drummer e ele fazia uma bateria em cima. Tá. Mas hoje já tá vindo com atualizações que ele escuta o que você tá fazendo e cria em cima. E aí você precisa fazer uma linha de baixo, por exemplo. Esse Moises, que é o programa hoje mais famoso, que é para você tirar as tracks, ele já Aham. faz linha de baixo, de inteligência artificial, em cima do que você fez. Então ele vai escutar o que você fez e vai sugerir Perfeito. uma coisa baseada no que você fez. Então tem programas que fazem isso, o Suno é um deles, por exemplo, só que eles abriram a inteligência deles para fazer estudos em cima de músicas que eles não tinham autorização para aquilo. Então eles pegaram um banco de dados gigantesco de música para estudar aquelas músicas, Aham. só que sem pagar por aquilo. Perfeito. Então eles vão lá fazer uma linha de baixo para você e Eles vão fazer no baseada, estilo do Flea, baseada, sei né? lá, no Stevie Wonder ou no Chili Pepper, só que Mas eles não eles não. pagaram direito autoral para aquilo. Então assim, as coisas ainda estão sendo muito caminhando. Então assim, um dos motivos que eu não quis entrar porque as coisas estão caminhando muito, não foram regularizadas do jeito certo e os artistas que têm que ser pagos para isso, a maioria deles não está sendo. Então, assim, eu Perfeito. não concordo e não acho que é a hora de entrar. Você acha que faz Assim, parte da classe musical puxar isso e com tentar certeza. criar essa legislação pra isso, assim? Com certeza, assim, que as pessoas que têm voz para isso, de fazerem o que tem que ser feito, porque já está sendo usado, a sua música já tá lá sendo estudada por um algoritmo para fazer uma coisa parecida para outro artista e você não vai ganhar nada em cima daquilo. Então, assim, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, eu só acho que precisa regularizar e pagar quem tem que receber por aquilo. Porque tem coisas interessantíssimas para um cara ali que trampa em estúdio e precisa Uhum. fazer uma linha de baixo, uma linha de saxofone. O cara já consegue fazer aquilo, depois ele manda para um músico de verdade e faz: eu pensei nisso aqui, você pode chegar nisso aqui que eu cheguei, não sei o que lá. Então, assim, tem coisas que agiliza muito o lado de quem trabalha com isso, que é interessantíssimo. Perfeito. Você, tipo, tô sem ideia aqui, eu preciso criar uma linha de piano, não tô Isso, conseguindo. são maneiras de criação. Eu acho que assim, se fosse até a etapa 2, ou seja, pensei nisso aqui, olha só e tal. Aí chega um certo momento, uma etapa assim que tá, então a partir de agora é nós aqui, É, tocando mesmo. Porque ele pode ser um auxiliar na criação. pode, super. E Mas quando deve. isso vira
realmente a música. E aí você tem, hoje em dia, no Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas eu observo assim, talvez o Brasil seja o país onde mais se faz música com gente que não é músico. Porque tudo isso realmente está se permitindo muito. O brasileiro é muito criativo. Eu vejo uns caras fazendo esses hits, assim, dos... dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá. Sei lá, esses negócios... Sim. Que muitas vezes o cara nunca pegou num instrumento, ele não tem instrumento, ele não... E ele faz uma... E ele tem um hit Ele no consegue Spotify. chegar nesse lugar, assim. Eu tenho uma coisa punk dentro de mim que acha isso do caralho. Sabe? Tipo, velho, não precisa ir pra faculdade, não precisa ir nada, você sozinho você consegue. Eu acho isso de uma democratização da Perfeito. música muito foda. Verdade. Eu acho muito legal isso, Verdade. na verdade. Que os programas que o cara tá usando, eles têm que pagar direito autoral pra alguém que ele tirou aquela referência. Assim, é só isso. Eu acho que tem que pagar devidamente as referências e pra onde foi feito as coisas. Porque eu acho muito legal, na verdade, você conseguir só a partir da sua criatividade. Porque antigamente, se você não tivesse a grana, quantos caras que não poderiam... Caras e minas que poderiam ter feito músicas incríveis e só não fizeram porque não tinham instrumento. Não tinham ali né? O acesso, né? Sim. E hoje em dia o acesso é no celular, você pode fazer um grande hit. Steve Lacy, que eu não sei se você conhece. Não. Sabe, já viu The Internet? Sim. É uma banda muito legal, tocou já no Brasil e tal. E um dos integrantes chama Steve Lacy. E ele ficou muito conhecido porque ele fazia música no GarageBand do iPhone. E aí tem não sei se é no Damn, do Kendrick Lamar, ou no anterior, que tem uma música dele. Ah, é? Lá do Steve Lacy, que ele fez essa pegada, que o Kendrick fez. Mano, como assim? Você faz música no seu GarageBand, Ele fazia muito mó bem. legal. Sabia operar, sabia operar. Não, você via que os timbrinhos era de loop, era tosquinho, só que tinha uma coisa ali que ele subverteu de conseguir usar um negócio tosco pra criar coisas legais. Perfeito. Então, assim, eu acho isso muito massa. Sabe? O que você tá falando, né? Eu tô pensando aqui que, assim, tem que se criar uma inteligência artificial para a inteligência artificial que ela vai detectar dentro do aplicativo o que você tá usando, né? Se você pode usar aquilo de verdade ou não. E aí ele já vai te programar, olha, se você quiser fazer isso é tanto, você tá usando bases dessa banda, os valores dessa banda pra você usar... Isso é regulamentação de tudo, né? Então... eu quero usar as batidas do Dani lá, pegando a referência do NX. Tá, eles deixam você fazer isso. Beleza, tá tudo certo. A gente tem um valor aqui que não é um valor astronômico, um valor aqui... Só que parece que a galera lança primeiro o produto pra ver, tipo, vamos ganhar uma grana com isso aqui, vamos fazer um barulho, e depois alguém encher o saco, beleza, a gente senta ali. É porque nenhum cara que tá por trás de uma inteligência artificial é boa gente. Difícil, né? É que nem o documentário do Spotify também, o cara que fez o The Playlist lá, né? Maravilhoso. A série do Spotify? O cara que criou o Spotify, ele tava pouco se fudendo pra música, ele não tava nem aí, ele só queria ganhar dinheiro e fazer uma parada ali. Mas pros músicos mesmo, tava nem cagando. aí. Até hoje ele tá cagando. Sim, totalmente. É que ele conseguiu, ele realmente ele conseguiu uma coisa que eu até hoje não sei como. Esse acordo aí com as gravadoras, sei lá, que ele fez, que tá todo mundo lá no Spotify, velho. Não tem como fugir, né? Mas ao mesmo tempo ele não. O acordo mesmo é entre ele e as gravadoras, né? Os músicos ficam como a parte fraca do, né? Como sempre, né? Como sempre, na história. Você vê, né, que a coisa foi evoluindo, as maneiras foram mudando, sai da rádio, vai pro Spotify e tal. Mas o músico, ele tem sempre que estar brigando e batendo de frente com toda essa indústria, né? Você tem muito mais oportunidade de fazer uma carreira independente também. Se você conseguir juntar um time massa ali, pessoas criativas e tal, você consegue fazer uma carreira independente. Tem grandes artistas que sobrevivem né? de YouTube, Spotify. E muitos que saíram, sei lá, o Ted Swims agora me veio na cabeça aqui. Mas esses caras que vão ficando famosos através dessas viralizações, assim, e que no fim acabam se transformando em, são grandes artistas, né, o Matuê, por exemplo, que é um absurdo, nunca precisou ir num Faustão da vida pra chegar onde chegou, nunca precisou fazer parte desse grande esquema que tinha, né, pra você ter que ir em tal lugar, você tem que ir em tal lugar, você tem que beijar a mão de tal pessoa. Tipo, e o cara fez, mano, tá aqui meu trampo e voando. E o Brasil é um público muito grande, né, cara, que se você se conecta com o público, aí o público te faz depois, obriga o Faustão a te receber. Exatamente, assim, porque, o cara baixa a cabeça.
Aconteceu isso, acho que na Jovem Pan com a Pitty, porque a gravadora, pra você lançar a música, todo mundo sabe que você tem que pagar as rádios, Perfeito. lógico, e ela fez, eu não pago esse tipo de rádio. E aí a música começou a tocar na pauta, quando eu tinha, fez, filha da puta, vou ter que tocar, Vai mano. tocar aqui. Vou ter que tocar, É mesmo lógico. sem pagar. Porque, mano, o jogo Mas isso é muito virou- legal, né? Quando a cobra morde o rabo, assim, né? Tipo, maravilhoso. é maravilhoso, Assim, cara. não é fácil de acontecer, Perfeito. mas quando acontece é incrível, né? Que você vê que o sistema foi subvertido. Exato. Sistema contra o sistema, né? Usando o sistema contra o sistema. Mas você tava falando agora... Putz, perdi minha linha. Eu fui pensar numa outra coisa e perdi minha linha de raciocínio. Peraí, deixa eu lembrar aqui que eu tinha uma coisa pra te falar. Falando do Spotify, né? A The Playlist lá, a série, né? Sim. Cara, o que mais me chamou a atenção ali é que é muito louco, porque ele queria fazer, não sei se você lembra disso, ele queria fazer com que você clicasse e a música começasse a tocar. Sim. A viagem dele era diminuir os milissegundos ali, Isso. né? E os técnicos lá, super gênios, né? Falaram, mano, não dá. Porque o buffering, né? O streaming ali, ele Tipo, não passa no cabo aqui mais rápido que isso. só pensar um pouquinho ele vai ter que pensar. Ele falou, não, então, não sei quem criou lá isso, mas no fim eles criam uma maneira que eles, então, pré-gravam os primeiros 15 segundos de todas as músicas que estão dentro do Spotify. Então, hoje em dia o Spotify funciona assim. Quando você dá o play, porque hoje em dia você dá o play, ela já começa a tocar. Por quê? Porque tá pré-gravada. Todos os primeiros 15 segundos de todas as músicas do Spotify estão pré-gravadas no arquivo. Então você começa ouvindo um offline. E ele vai pro buffer. E aí ele passa o buffering, e aí depois o resto você escuta online. Que loucura, né, velho? Eu adoro essas séries aí desse... BlackBerry, tem uma série muito boa também do BlackBerry, muito legal. A história do BlackBerry, do celular. Tá, que não vi ainda. Que os caras dominam o mercado, lembra? BlackBerry, não sei se você teve. Foi um dos primeiros o tecladinho, ali que bombaram, não tive, mas lembro muito. O tecladinho, como é que é? Palpável, né? Ele Sim. era... E aí tem o dia do lançamento do iPhone. O Steve Jobs aparece lá lançando... E aí todo mundo vira e fala, mano, acabou. E os caras falam, não, acabou nada, isso aí não vai durar, não sei o quê. E acaba a BlackBerry. Esses caras são destruídos, basicamente, no dia que o cara lança um celular que o teclado não era físico. Né? Ou seja, ele passa a explorar a tela inteira. Porque o BlackBerry só explorava meia tela. Metadinha, é verdade. Louco. E aí depois tem o do WeWork, também um documentário do WeWork, uma série também do WeWork. Eu já ouvi falar, não vi ainda muito também. Legal também. Mas você vai entendendo esses gêniozinhos do Vale do Silício aí, e realmente não tem nenhum bonzinho por trás de nenhuma dessas empresas, cara. E a gente a gente já se entregou pra essas empresas, né? Quando a gente assinou os nossos terminhos lá. E a gente faz parte, a gente tá lá pagando mensalmente. Não, eu sou inteligente, eu não faço. Não, faz. Da Amazon, do Spotify, Tamo lá em tudo. Tudo, mano. Te deu nossa vida ali. Dani, a gente fala de esporte aqui também, né? Você torce pra qual time? Cara, eu sou Palmeiras. Tipo, não praticante. Palmeiras não praticante, exatamente isso, cara. Agora, aquele rock go famoso. Maravilhoso. Do dia da treta lá, entre o nosso querido Jimmy. Vocês são amigos do Jimmy? Ou vocês ficaram, tipo... Nunca fomos. É mesmo? Nem antes, nem depois. Não teve uma reconciliação assim? Teve nada, assim. Pô, eu acho que vocês se dariam super bem, assim, no fim das contas, eu acho. Eu acho difícil não. Assim, né? Porque todo mundo... Mas você tava nesse dia? Tava no dia. Você tava jogando? Cara, acho que eu não joguei nenhum dia. Eu ia pra tomar cerveja com a galera que não jogava bola. Melhor momento do Rock Go era esse, acho né? que eu joguei, sei lá, 10 minutos e fiz, gente, não é pra mim, assim, eu nunca fui bom de bola. Eu fui com aquele cara no colegial que nunca fez um gol e a galera ficava torcendo pra fazer o gol. Falava, mano, o Dani precisa fazer um gol até acabar o colegial. O Amaral, que era um jogador também, que todo mundo torcia pra ele fazer um gol, que ele nunca tinha feito um gol, é tipo isso. Eu lembro do Amaral, cara. Mas aí eu ia pela diversão. Pô, ficava ali, assim, tipo... Que diversão, né? Não, era muito divertido, velho. Era muito legal. Tipo assim, quem que você lembra de encontrar lá? Quem que você... Tipo, Rock Go, assim, você tem alguma... Que chegava todo mundo cedinho lá no... Era um lugar meio uma hípica, era uma coisa meio... Não era? Era a sede do Clube SPAC, talvez. Clube dos Ingleses. Ele acho que mudou, não sei, teve alguma coisa. E aí chegavam as vans lá com toda a cena musical. Eu lembro muito do Forfã, que a gente era muito amigo. Eles jogavam muita bola. Total. Lembro do Skank também, que os caras jogavam muito. Oh, Samuel era seríssimo, né? Bola. Ali, assim, Samuel, Supla, esses caras marcaram ali jogando muita bola mesmo. Japinha, assim. né? Mandava, acho que bem. Japinha jogava também. bem.
O Quem mais? Badawi jogava bem, mas o Badawi também era um cara assim, brabo no jogo e tal. Dava muita treta também, né? Porque roqueiro junto, mano. Você chegou a Não, jogar? não joguei, não joguei. Eles não deixavam os VJs jogarem, Não? não. Ah, E a gente tá. ficava lá tentando fazer o time de VJ e não conseguia. Mas fui lá, assisti várias vezes. Tinha o Canibal, lembra o Canibal? Lembro Que era- muito, eu adorava o Devotos, velho. Isso, Devotos. A minha iniciação musical foi muito banda punk. Então era tipo Olho Seco, era Ratos de Porão, e Devotos era uma que eu amava. Quando era Devotos do Ódio ainda, que chamava. Depois Devotos do virou ódio, isso. Depois Devotos. virou só Devotos. Canibal, muito foda. Canibal Adorava. e o. O A Dead, ban- a banda Dead do Fit China também eu adorava, o Sheik Tosado. Não sei se você lembra, eu adorava. do China. É, Aham, claro. adorava Sheik Tosado. Shake Tosado. Depois ele fez o Del Rey também, né? A banda Del Rey. Não era o China? Não fez o O Del, Del Rey? Rey foi o... Foi ele? Foi, acho que foi. Ou foi o L do Vanguard? Agora eu tô Não, confundindo. não, foi ele. Foi ele mesmo. Foi ele. Ah, é verdade. Banda Del Rey que tocava uns clássicos do Roberto Roberto Carlos? Carlos, Verdade. exatamente. E o Dead Fish ali nessa época. Vocês são da mesma época ou o Dead Fish é mais velho do que vocês? Cara, Assim? eu acho que quando o NX saiu, o Dead Fish já tinha estourado já. Eu acho que sim. Eu acho É, que já eles tá há são bastante antes de tempo aí 2000, também, cara. né? Eu acho que sim. E aí, lá de Rock Go, assim, desse dia da treta, assim, o que que você fez ali? Você lembra? Ah, eu lembro que eu primeiro rachei o bico, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. E depois todo mundo viu que era verdade, ficou um climão, assim. E aí tentaram apaziguar depois. O Cheyar lá, É. né? O então, Cheyar sofrendo com os artistas. Ficou sério o negócio ali, mas tipo, foi muito marcante, né, velho? Foi Muito. muito sério. Muito. E todo mundo ficou de cara que acharam que o Di ia super arregar. E o E Di ele fez, continuou. mano, vai tomar no cu, velho. Você tá maluco, velho. Porque ali realmente era muito esse encontro de estilos, né? Mais do que de bandas, de estilo. O Jimmy representava uma coisa totalmente, né? O Viking, Querendo assim. pisar nos molequinhos emo. E se achando vocês que era um representavam babaca. que nem eu e o Vasco, a gente era chamado de Disney Channel. Depois a gente descobriu anos depois. Mas lá... Eu não sabia. Não. Os DJs lá chamavam os Disney Channel, tá ligado? Que era mais ou menos o que... Porque a gente também Era da era mesma um geração, pouco... a gente era um pouco... Não tinha essa o barba NX branca. dos VJs. Não tinha. Não é, não. Os caras olhavam, esses moleque bobo aí. Moleque. Não. Exatamente. E aí você tem que... Isso também forma um pouco Forma a gente como caráter. Dá uma assim, né? forjada ali, né? Total, cara. Fala, não, eu sou assim, eu sou assado, de conversar. Vamos ver E o pra João quê. Gordo? Você falou que gostava de Ratos de Porão, assim? O João Gordo, você teve contatos, encontrou? Cara, eu tive pouco contato Pouco- com pouco ele. Nessa contato. época ele era bem fechado, eu Totalmente. acho. Eu acho que ele tinha uma... Eu não sei Ele se se abriu na Record depois ali. Eu acho que ele tinha uma coisa do personagem e tinha uma coisa dele mesmo que eu acho que era mais difícil, assim. E aí ele fazia questão de, tipo, esses moleque aí... Totalmente. Sai fora, nem chega Total. perto. Total. E hoje em dia, tipo, mau amor. Que eu lembro assim, que ele botou tipo, os Los Hermanos pra fora do programa uma vez também. teve Que era isso, aham, né, cara? chamava o Gordo on Nice. O programa era no Iglu. MTV, né? E aí tava lá o camelo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Foda, né, mano? E hoje em dia, Dani, como é que você tá? Então, você tá... Eu lembro que a última vez que a gente conversou, você tava com um projeto solo, que era o Wesk. O Vex. Vesk, De isso. Wexler, Isso. É. E aí, como é que tá hoje em dia? Então, cara, quando acabou essa tour, né, eu me liguei que eu nunca parei de verdade. Então, o NX parou em 2017, eu fui trabalhar numa gravadora, virei o batera da gravadora, comecei a produzir e já Lembro fui disso. pra estrada fazer turnê com o Pitty. Já Verdade. emendei turnê do Pittinando e acabou Pittinando, emendei a turnê do NX. Então eu me liguei que desde os meus 15 anos, assim, eu tava todo fim de semana tocando sem parar, que é, mano, o que eu pedi a Deus e onde eu entreguei todas as minhas forças e energias pra isso, né? Então, e durante a turnê do NX 2023, foi um ano muito caótico, porque Pitty tava numa turnê maluca e eu também. Cara, E a gente com uma filha pequena em casa. Então, ao mesmo tempo que eu tava vivendo um sonho novamente de voltar pra estrada com o NX e de fazer a maior turnê que a gente já fez, pai e mãe todo fim de semana fora a de casa. realidade era outra da época que você pegava estrada, né? Então, tipo, quando eu chegava em casa, eu tava agoniado que eu passei o fim de semana longe da minha filha e que aquilo ia durar mais tantos meses. Isso me pegou. Me pegou. Quando você saía pro show, assim, passar o final de semana Eu fora, falava, você... putz, cara, que pai e mãe, né, tava fora. Isso me pegou bastante também. Então,
E aí eu Tudo entrei bem. num lugar que, tipo assim, eu vou cair de cabeça na turnê, não vou ficar pensando nisso, vou fazer tudo que tem que fazer com a melhor energia possível. E quando isso acabar, quando der um ponto final, eu vou tirar um período pra curtir a minha filha, porque ela tá crescendo muito rápido. Daqui a pouco ela tem 12 anos, que falam que é uma idade que já quer fazer os rolês só com os amigos, não quer mais muito com os pais. Então, assim, Me deixa aqui um quarteirão antes, pai. Sabe, então eu tô vergonha. tentando aproveitar ao máximo, assim, o período que eu tenho com ela e um período pra isso, pra me redescobrir, pra criar as coisas que realmente eu quero criar. Então, assim, como as coisas, minha vida deu uma mudança muito grande, eu separei e tudo. Parte pessoal, né? Você Deu uma tá... mudança muito grande. Então, assim, além disso, além de outras coisas, que eu tô pisando no freio um pouco de projetos pra botar a cabeça no lugar mesmo, assim. Então, Aham. tipo. E a galera te chama, né? Vem falar, e Rolou, aí, rolou Dani, pô, vamos... pedido pra fazer 2 bandas, assim. E eu fiquei, putz, não é a hora, assim, sabe? Se fosse o futebolzinho de quarta-feira, Era outra pra ir ali coisa, tirar né? um som e não sei o que lá, mas a partir do momento Perfeito. que você entra numa banda, pô, você tem que responder um WhatsApp ali, né? E Fato. você tem que estar A gente, disponível, você né? sabe o que implica entrar numa banda, Isso, não é né? só ir tocar. Não, E você tem que estar afim, você tem que estar disponível, você tem que ter ideias, você tem que pesquisar, você tem total. que Senão você fica o outsider da ensaiar. banda, o cara que só vai lá pra E tocar, o cara que atrás a só... galera que tá Total, afim. Então, total. pra mim não vale a pena. A partir do momento que eu quero entrar num projeto, é pra cair de cabeça e tudo. Então, Aham, assim, eu não sei se eu vou ter grandes outros projetos fora do NX, até o NX voltar a se voltar. aham. Então, assim, eu tô deixando as coisas acontecerem. Sei que quero voltar a lançar projetos do Vex, pra quem não conhece, WEKS no Spotify. Adoro. Tem uma música com a Karen Jones, né? Que Tem. eu acho muito bonita Só também. Acho coloquei muito legal. mulheres que eu admirava pra cantar, convidei, né? Só convidei, Aham. coloquei, não. E pra mim é um projeto que tenho muito orgulho e tenho vontade de continuar ele, lançar um álbum desse projeto e ver o que E pra você acontece. também, né? Quando o músico fica muito tempo sem tocar e sem fazer música, ele, né? É, Melhor alimentar os animais, né? Melhor dar uma exatamente. musiquinha. Eu tô construindo um estúdio pra mim Ah, você tá e o fazendo em cara que tá casa? fazendo, ele teve que fazer uma turnê com o Crisium agora, que ele faz o PA do Crisium. Então ele tá na Europa agora e parou o estúdio no meio. Nossa, você Eu tá tô sem tocar tremendo. batera, eu tô tipo, Nem da bateria, né, caralho. mano? Então isso é uma Bateria. coisa assim, que na pandemia eu fiquei em dúvida se esse ia ser meu trabalho eterno. Todo mundo ficou, né? Mas principalmente músico que fala, mano, quando que vai voltar as coisas? E aí comecei a fazer um curso de gestão ambiental e tava mó Sério? legal e tirei as melhores notas da minha vida. E tava tipo, Fiz uma uau, horta mano, maravilhosa. tava tipo, muito foda. Mas aí chegou uma hora que eu fiz, velho, eu cheguei aqui por causa da batera. Eu cheguei onde eu cheguei por causa da batera, então eu vou respeitar essa entidade que é a bateria na minha vida Perfeito. e vou tocar batera pro resto da minha vida, indiferente se eu tô em turnê, se eu tô com um projeto, o meu trampo é batera. Animal. É isso. Eu também já Então, tive esse tipo, momento de. Ai, não tá. Vou fazer outra coisa. Não, mano, porque a gente tá falando sobre o chamado, né? O sim, seu chamado. que é uma Que é esse? parada, né, E, mano? mano, e a gente não pode. Porque eu sei, muitos anos fazendo tal. Tem hora que a gente fala, ah, eu ia fazer aquilo lá. Mas não, cara. Esse é o nosso chamado. A gente tem que amar o que a gente faz. Assim. Às vezes a gente fica Tem com um pouco de crises. em crise, isso. Lógico, mas assim, se a gente deixou de De amar, volta. respeita também Perfeito. e vai se descobrir, dá o tempo pra você se Isso. Depois você descobrir. sente saudade da tua paixão e volta E lá. se não voltar também, a Também. vida Fato. ela segue, né? A gente tá Fato. indo pra frente e a gente tem que respeitar isso, né? Então eu sou um cara que eu tenho quando eu olho pra frente. Aham. Então o que que eu tenho pra frente agora? Mas você tem, assim, Então, cara, tipo, é, uma bênção, assim, que e você sabe muito bem disso. Quantos amigos músicos seus que, pô, tiveram lá o seu sonho de garoto, tiveram sua banda lá em 2005, 2006, 2007, e hoje em dia estão trabalhando com algo completamente completamente. diferente. Sim. E a gente teve essa graça, né, de poder, assim... Então a gente nunca pode... A gente tem que tomar muito cuidado ao falar, ao rejeitar um pouco o nosso... Porque a gente conseguiu adquirir a carreira em cima, Sim, né? construir Pagar as minha vida, contas, cara. Pagar as tocando contas. bateria. Olha, Que coisa rara. Assim, então eu sei disso, sou muito né? agradecido por isso e assumi que é isso. Não estou hoje com nenhum artista, não estou fazendo com nenhum, mas eu Aham, tenho que tocar bateria todo dia. perfeito. Além Todo dia. de uma necessidade física que eu tenho, que nem ir pra academia,
É pra manter ali o job, manter o cérebro ligado com os dedos e com o pé. Se não enferruja muito? Ah, enferruja. O Júnior falou pra mim isso esse tempo, quando a Ele gente fica tava sem tocar um conversando. Ele tempão, falou, né? Dani, eu sei que a turnê parou e tudo, mas não pare de tocar batera, man. Porque eu passei por isso na minha vida algumas vezes e tem horas que eu me arrependo e tal. Mas ele é tão talentoso que ele pode ficar 20 Ele anos vai, sem tocar, né? que ele vai sentar na porra de uma tem um dom batera ali, e é né? foda. Mas foi um conselho muito bom que veio numa hora muito boa, assim. Acho que foi no Rock in Rio que a gente se encontrou. Ia ser um dos últimos shows do NX mesmo. E ele falou, man, não pare. Conversa de Não. baterista, né? Da hora, né? E você, todo dia você vai lá e dá uma... Todo dia. Assim, nem que Playzada. seja 10 minutos, que é o que você às vezes tem no dia, mas é importante tudo que a gente faz com prática, né? Que a E gente o que faz você no dia a puxa dia. ali? Tipo, o que é o soltinho, né? Que nem no jiu-jitsu chama de soltinho, que é aquele Qual treininho. que é o- Qual que é o soltinho do bateria? Cara, depende muito, assim, do dia. Assim, teve fases que era tocar o Blink-182, que eu voltei, né? Tipo, é uma coisa que eu gostava muito de moleque, e depois você faz, que saco essa banda de moleque. Total. E aí voltei e fiz, pô, é muito legal. Eu sei tocar Travis. várias linhas de bateria, são incríveis. Então tem uma fase que eu ficava ouvindo e tocando Foo Fighters, tem uma fase que eu só sento ali e fico tocando nada. Tem a fase que eu tô estudando de verdade, que abre o caderninho pra voltar uns Paradiddles e tudo. E uns Então, videozinhos tipo, de YouTube com esses coisinhos todos, assim, não? Cara, eu não consigo. Assim, eu gravei, tem um projeto muito legal que chama Blatera, Aham. que eles chamam os bateras pra lá, tipo o Drum e o Gringo, que é incrível. É. E eu gravei tem pouco tempo na casa dos caras, em Ribeirão. Não foi ao ar ainda? Foi, já tá foi. no ar. Então, tipo assim, lá eu conto tudo da carreira baterística e vou tocando as músicas. Então, assim, quando é pra fazer uma parada mais legal, um projetão assim, eu acho Aí legal. você topa. Mas eu sozinho, gravando umas coisas em casa, Aham, eu não e dá tenho um muito. trabalho Eu não, também, dá um né? trabalhão. E eu não tenho muito aptidão e muito saco pra isso, assim. É uma coisa que, tipo. Aham. Mexe muito com audiovisual também, né? Acaba indo pra essa área, muito É. postagem de YouTube. E é uma tal, criação tudo de isso. conteúdo que eu acho que não condiz muito com o porquê que eu toco batera. Assim, eu não Perfeito. toco batera Toca muito. pra- Eu não sei se eu toco batera pra outros bateras, assim. Eu tô falando no sentido de bateras que são bitolados. Aham. Não no sentido de. Não, eu entendo muito bem o que você quer Sabe? dizer. Eu Então, entendo tipo, muito eu bem. toco pra músicos, assim, sabe? Pra pessoas que são apaixonadas por música, assim. Então eu gosto muito que nesse Blatera que eu gravei nesse episódio, tem muita gente que comenta lá que não é baterista, só que Aham. consegue se emocionar e se identificar vendo só um cara tocando batera, que pode ser uma coisa super chata. Eu acho muito legal Assim. esses mergulhos nas músicas dos artistas e se você puder fazer isso com os artistas, sabe? Nos Estados Unidos, na gringa tem muito isso, Muito. né? Vamos revisitar aqui a obra, o cara fica lá falando, não, isso aqui a gente fez. Aqui tem várias tentativas de se fazer isso, mas eu sinto que acaba não emplacando muito, infelizmente. Mas tem um conteúdo hoje em dia muito forte, que acho que até você acabou de citar ele, que é daquele. É o baterista que é gringo, que ele senta e ele toca a bateria de uma música que ele nunca ouviu. É no esse. Drumeo. Então, tipo, todo batera que vai lá gravar, eles falam, a gente vai botar uma música, que se você já ouviu, você fala, a gente põe outra. Ah, tá. Mas a graça é você nunca ter escutado. E você. Assim, No Moisés eles tiram. No Moisés, então eles devem fazer tirar isso, a bateria. E o isso? projeto que eles fazem você pode ouvir quantas vezes você quiser. Você pode fazer as suas partituras. E depois você vai fazer seus takes quantos você quiser. Ah, tá. O que eu gravei, o do Blatera, você vai ouvir uma vez sem prima? batera. E na segunda você vai tocar ela inteira. E era uma música do Gorrira, que é uma banda, tipo, mano, pesadona, mó loucura. Foi uma drena, mas foi muito divertido. Você ouviu sem a batera Ouvi ou com sem a batera. Sem a batera. Ouvi uma vez. Aí você já desenhou tua E batera aí ali. ali a cabeça já começa a ir, a vir e não sei o que lá. E o que mais importante é você saber as partes, né? Ela veio disso aqui, ela vai pra onde, ela vai pro refrão, ela As volta, não sei o que viradas lá. ali. E aí o que vai vir E aí depois, quando depois... você ouviu o original. Aí quando você ouviu Tinha nada a ver o original, mas eu achei mó legal. Que minha Essa cabeça ideia foi pra outro lugar, assim. Então, tipo... É que essa ideia, eu acho que o mais legal dessa ideia é você pode mudar literalmente, você pode mudar a bateria de uma música e ela vai continuar foda. Isso é o estilo de um baterista. O estilo, Correto? Exato. E aí, às vezes, tem uns que o cara faz uma linha muito parecida sem nunca ter escutado. Você fala, olha que incrível como é a energia da música, ela leva pra aquilo, indiferente de quem você é, ela vai te levar pra aquele lugar e você só tem que respeitar a música, porque tem jeitos de tocar batera que ou você pode tocar batera pra se mostrar, ou pra respeitar uma canção, Perfeito. que é a minha escola, é respeitar a canção, não atrapalhar a canção.
né? Que é o que a música tá pedindo que você faça sem seu ego se sobrepor, assim. Que é uma batalha Que também, é né? na juventude mais, assim. Hoje em dia a gente vai ficando mais tranquilo e faz, tá tudo Mas, bem, cara, assim, realmente né? é sobre, assim, o cara ter tocado parecido sem nunca ter ouvido. É Isso maravilhoso. E tem umas quebras muito legais, né? Tipo assim, um batera mega roqueiro com uma música, sei lá, Taylor Swift, sei lá. Sim, teve um cara do jazz que botaram Nirvana pra ele. E aí você fala, mano, como assim? E ele botou umas linhas meio jazzísticas, Não, ele assim. tocou como se fosse o rock, só que o Aham. rock dele, de um jazzeiro, assim, né? Então é muito legal, essa ideia é muito genial. Então é um programa pra não bateristas assistirem, assim, que é muito divertido isso, né, cara? Se existisse MTV, esses quadros, eles Com seriam hoje em dia, eles certeza, estariam cara, lá, né, com cara? E certeza, estaria claro. sendo feito com vários. Fácil. Então tá, pra gente encerrar aqui, se a gente tivesse um programa desse, eu e você dirigindo um programa desse, Dani, diretores de programa aqui, e aí você tivesse que escolher 3 bateristas pra você chamar, 6, 3 bateristas brasileiros e 3 gringos pra você chamar pra fazer um programa desse, botar o cara ali pra se divertir. Tá. Quem que você gostaria de ver ali? Cara, o primeiro que me veio à cabeça, porque foi muito marcante pra mim, foi o Igor Cavaleira. Eu também Porque pensei nele, A velho. primeira vez que eu sentei numa batera, que eu ganhei meu pai me deu de presente aula de bateria, e ele me levou na escola de música. Ele fez, você vai fazer aula de batera. Ele tava tendo uma aula de batera. O professor fez, senta aqui. Eu fiz, mas eu não sei tocar. Ele fez, só senta. E aí saiu Roots Body Roots. Pum, puca, pum, puca, pum, pum, puca. Foi tão instintivo. E eu nem pensei o que eu ia tocar, nem nada. Só que aquilo saiu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiz, olha como é instintivo as bateras do Igor Cavaleira. Porque ele não é batera técnico igual o Eloy, que é tipo, mano, Perfeito. melhor batera do mundo. Aham. Só que ele tem uma parada visceral que é muito foda, que é isso, E né? esse Tipo, álbum também, né? absurdo o Roots, Ele, né, ele- cara? ele conversa muito com isso mesmo, com essa. Percussão, com uma coisa lá de dentro, primal, assim, né? Isso, Então, tribo tipo, indígena, assim, né? Então acho que já seria esses dois, o Igor, o Eloy, Aham, porque o Eloy é o melhor batera do mundo E que atual. música será que a gente. Que banda será que a gente faria o Eloy ouvir sem a bateria, hein? Meu Deus, velho. Difícil, né? Difícil demais, que dá vontade de fazer vários, assim, né? Mas, tipo, pô. Uma sei coisa que lá, ele não ouvir ouviu ainda bem, porque ele escuta muita coisa. também. O cara é bem eclético, assim. Também então- seria difícil. Mas não sei, um latino, sei lá. Um Bad Bunny, só porque a minha Bad namorada Bunny é viciada massa, esse em Bad disco Bunny. é animal. Isso ele Um tocando disco, um Bad Bunny. um disco que eu botei pra tocar na batera. Quando saiu, eu É? botei umas 10 vezes na sequência e fiquei tirando umas linhas, porque é muito... E é uma coisa mais caminha um pouco mais pra salsa, bateria ali, né? Totalmente, divertido demais, Divertido, groovado, né? assim, uma puta disco. Puta disco. Acho que ele tem ali uma. Talvez olhem pra ele, às vezes, com um pouco de preconceito. O Bad Bunny é meio popzão, não sei, mas ele não é. Mas é que tem canção, pra mim, eu voltando pra canção. O disco tem canção, dá pra você cantar. Se você pegar um violão e tocar as músicas, você vai cantar as músicas. Então, isso pra mim é o mais importante. Diferente se é baião, se é salsa, se Perfeito. tem canção, as músicas são muito boas. E aí Perfeito. depois veio uma produção, que é uma produção incrível, que traz as raízes dele de volta, né? As raízes latinas de onde ele veio. Só que tem canção, assim. Pra mim o mais importante é você Você consegue cantar cantarolar, as né? As Perfeito, músicas ficam cara. na cabeça. Uma então, ótima definição. é isso. Eu estava falando agora, eu pensei do João Gomes, que eu gosto muito do João Gomes. Sim. Agora, já pensou botar o Eloy pra tocar um João Gomes ali? Ele ia sem ouvir destruir. a batera, ia ser Ele é destruído. da hora, Teve uma cara. galera que ficou pegando. É porque o Eloy posta direto as músicas dele no Isso. show do Slipknot. E aí a galera ficou pegando as tracks dele tocando e botando todas as músicas. Tipo, até do Jornal Nacional. Pam, 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 pam. Sei lá, tipo. Cantei outra. Cantei a do Plantão. Mas assim, encaixaram todas as músicas do mundo nas bateras do Eloy. Esses E todas jingles ficam também são boas. maravilhosos, né? Também. Então, tipo, e Então, aí. ó, O Igor Eloy. e o Eloy. O terceiro, eu ia falar o Baroni, porque ele é minha referência desde sempre, mas eu vou trazer um cara da nova geração, que é o Peraceta, que hoje tá no Matuê, Perfeito. que é um cara que veio, que era, assim, molecote, fã de NX, e virou um puta de um batera, que eu amo ver ele tocando, respeito muito, cara, além de ser muito gente fina, é muito talentoso, assim. E todos falam contigo, assim, né, mano? Tipo assim, todos te ouviram muito dessa nova geração aí, dessa molecada toda. Muita gente já viu, né, o NX ali Total. estourando. Do mesmo jeito que o CPM pra gente foi a banda que fez, pô, é possível ter uma banda e tal. A gente foi pra uma outra geração, esses caras de tipo, olha, dá pra fazer isso aí, dá pra sobreviver disso, dá pra
Dá pra correr atrás disso aí, É uma né? banda Tipo, que eu acho que também o NX sempre ficou muito claro. O batera tá lá, é o Dani, o baixista tá aqui, o tinha guitarra... espaço pra todo mundo Tinha, ali, né? Tinha. Realmente Muito marcante tinha, isso, assim, né? E aí, 3 gringos Três aí. gringos. É. Eu vou fazer uma indicação até de um que muita gente não conhece, que é um cara que chama Youssef Days. Que ele tocou há pouco tempo no Blue Note aqui em São Paulo e tal. Ó. Ele é um pesquisador, um batera que tem uma banda de outros músicos e é só instrumental. E Você foi só lá que ver o ele no som Blue Note? É incrível, o cara é um pesquisador incrível, traz referências incríveis, assim. Não é som de batera. Aham. É um som que você pode deixar em casa, tipo Um nerd da batera, assim. só que ele é um nerd de timbres e de. Então, toda vez que ele vai viajar, ele faz, tipo, ele foi tocar no Japão. Então ele bota ali a bateria dele que ele consegue fazer um visual com um Fuji de fundo. Então aqui ele escalou Irado. aquele pico no Rio de Janeiro, todo mundo vai com a bateria nas costas e fez um vídeo lá naquela pedra Tá no Rio de brincando. Janeiro. Então é um cara que vale a pena você seguir no Instagram, Irado. porque sempre ele tá postando Youssef- coisas. Youssef Days. Youssef Days. E o outro é o Mark Guiliana, que é um cara que eu amo, que ele gravou o último disco do David Bowie na batera. E ele é do jazz. Então é um cara que tem uma roupagem muito interessante, assim. Os shows dele solo são incríveis, assim. Ele faz coisas malucas na batera. Aham. E o último... Me fugiu o nome dele agora, eu não sei porquê. É um cara que eu sou... É a batera que tá nos Stones agora, um negão. Me fugiu o nome dele agora, que eu sou muito fã. Eu fui no workshop que ele deu aqui no Brasil. Peraí. E Batera do... ele tá no Stones hoje em Stones, dia, né? que é o cara que produziu todos os discos do Keith Richards. E ele fez um workshop no Brasil que foi incrível. Batera do John Mayer, do trio do John Mayer. Ele, Pino Palladino e John Mayer. É mesmo? É, Deixa eu ver aqui. Steve Jordan? Steve Jordan. Steve Jordan, boa. Então, É, assim, exatamente. todo mundo já aqui, deve ter Rolling visto ele no Stones. trio do John Mayer. E ele é um batera que ele toca pra música. Só que quem é batera vê e faz... né? Safadinho. Vocês são uma tribo muito específica, né? Os bateristas. Costumam né? se dar bem os bateras Com entre si. Tem uma... Se apegam aos mesmos detalhes, as coisas... Tem uma loucura, acho. Pra ser tem batera demanda uma loucurinha, eu acho, assim. Você acha que o ápice dessa loucura do baterista, assim, é o filme Whiplash e é o jazz? Você acha que isso existe mesmo? É tão cruel assim Eu acho mesmo? cafona o Whiplash, assim. Eu acho que vai pra um lugar que, assim... Um pouco... pelo menos não é a minha realidade, que é elevar a batera num nível acadêmico, de sofrimento, de uma repetição extrema de uma coisa ali, que, tipo, assim, eu achei meio exagerado o filme. Parece aquela coisa do balé, né? Que costumam dizer que vai até sangrar, tem uma, né, uma cobrança muito... Sim, assim, como eu não sou desse rolê acadêmico dessa galera, assim, então, Isso é coisa de conservatório, você acha? talvez, um conservatório gringo ali no nível, mas acho que, assim, novelou pra Tem um poder fazer exagero um ali, filme, exagerou ali, pra poder fazer o filme, assim. Você gosta desse filme? Eu achei engraçado, assim. Tipo... Maravilhoso. Que bom, galera, meu, que filme tenso. Eu Mas e o gostei mais, moleque? Você falando acha em que o batera, por moleque- exemplo, tem o Birdman, que é aquele filme que é o plano sequência, não sei o que lá, que a trilha sonora é só batera. Verdade. Me emociona muito mais bateristicamente falando do que o Whiplash. Porque eles pegaram uma batera pra criar e gravar umas bateras vendo as cenas. E é um batera de Tipo, ao jazz vivo ali. e é só o batera, E né? é só o batera. Só que consegue trazer uma emoção Consegue. tão grande que, bateristicamente falando, pra mim é muito mais legal e interessante do que o Whiplash. Assim. Perfeito. Eu entendo um pouco porque assim, o Whiplash é algo meio óbvio. É o filme do baterista e tal. Né? E o outro ele sai do óbvio. O Birdman Sai. sai do óbvio. Uma Traz trilha pra só de bateria é algo que eu nunca tinha visto. E tem uma hora que mostra o batera, né? Que tá rolando aquele plano de No sequência ins- na rua os ali. backstages E aí ali. mostra o batera tocando, que é o cara que gravou a trilha sonora. Que Então, tipo, eu achei irado. tudo no filme, achei genial. Assim, preciso até ver de novo, que faz tempo que eu não vejo, que é Total, muito foda. Birdman. É, não, agora que você me trouxe essa referência da bateria, eu também vou assistir de novo. Vou assistir de novo. Muito bom. Dani, grande Dani. Pô, maravilhoso. Obrigado, irmão. Pô, obrigado a você. Te adoro, mano. você sabe muito disso. Maravilhoso. A gente se encontrou Obrigado, faz pouco mano. tempo, no É aniversário. recíproco. Amém, mano. Amém. Agora, não, peraí, antes de encerrar, eu não posso ir embora sem essa. Porque aqui o meu faro Ih, jornalístico, ele lá não. vem. Não, meu faro jornalístico não vai deixar essa passar. Faz uns 10, 20 minutos atrás aqui. Vou pegar o replay aí, se vocês quiserem. Você falou assim: não, porque quando a gente voltar,
Se a gente voltar... Vai ficar no ar, hein? Vai ficar no ar? Assim, É. eu não vou desistir disso. Cara, a gente se ama muito, nós 5. A gente sabe que a gente construiu uma parada que a gente chama que é até uma entidade, assim, um negócio, que é uma força tão grande que é maior do que nós 5 juntos. A gente criou uma coisa que fugiu do nosso controle, Irado. que a gente não tem o direito de acabar com essa força. É isso. Quase assim, não são vocês que vão escolher isso, cara, né? enquanto a gente se amar, enquanto a gente se divertir fazendo isso, enquanto for respeitoso, enquanto for legal, a gente não vê por que não isso não continuar. Perfeito. Então, assim, mas quando e como e porquê, assim, é uma coisa que... Vocês ainda não pararam pra Mas a falar gente sobre isso. nunca botou um ponto final na história. É Mais lindo é formação original, cara. São vocês, estão todos lá, sabe? A foda. gente sabe como isso é difícil no meio da música, assim. Sim. Pelo menos um Deu uma sempre surtadinha, alguém fez alguma merda. É assim, não, cara, os 5... Cara, essa formação, a banda de 2001, essa formação acho que 2005. Então foi super ali no começo, mas foi a formação que quando fechou, foi a formação que estourou e que ficou conhecida. É o rostinho de vocês Então, lá. tipo- Só com uns cabelos a menos, né? Pois é, acontece. Começa a nascer em outros lugares do corpo, no peito, nas costas, fala, peraí, onde precisa... não- Peraí, deixa eu redirecionar aqui. Você tá errando o caminho, Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente. Baita entrevista, baita papo. Joga pra frente aí, passa pros amigos também, tá bom? Eu sei que a turma aqui gosta de esporte e gosta de música também. Viva o rock and roll. Yes. Yes. Tamo de volta semana que vem, tá bom? Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Sigam a gente nas nossas redes sociais também. Tamo junto.